Camille Yunes volta a falar com a gente, ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Ela que está com o padre Júlio Lancelotti neste momento. Camila, quais são as informações? Pois é, Paula, a gente segue repercutindo essa morte do Papa Francisco. Como você disse, eu estou aqui ao lado do padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho muito grande, muito importante aqui na capital paulista, que inclusive já falou com o Papa Francisco. Padre Júlio, já agradeço muito a sua participação aqui conosco. Antes de tudo, eu queria saber como foi que o senhor recebeu a notícia da morte do Papa. Olha, foi atônito, né? Inacreditável, porque a gente estava tão feliz que ontem ele andou de Papa Móvel pela Praça de São Pedro, deu a bênção Urbi et Orbi. A gente viu que com dificuldade, mas o último ato dele foi de proximidade com o povo, como sempre ele teve. Ele deixa um legado muito grande, quebrou barreiras dentro da própria igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse legado que ele deixou. O legado do Papa Francisco, se nós tivéssemos que dar um título para ele, é o Papa Francisco, o Misericordioso. Ele sempre agiu com misericórdia. E ele mostrou um caminho que eu acredito que é um caminho irreversível. Ele acolheu os imigrantes, os refugiados, trouxe para o Vaticano os refugiados para morarem no Vaticano, abriu espaços para a população de rua, o refeitório, a lavanderia, o dormitório, nas próprias colunatas da Praça de São Pedro. Ele mandou sepultar no cemitério interno do Vaticano, que é só de nobres, os moradores de rua que morreram na Praça de São Pedro. Então ele quebrou tudo. Ele ligou para as mulheres trans, ele recebeu os grupos LGBT, quer dizer, ele quebrou todas as barreiras. A gente diria, o Papa Francisco arrancou as portas da igreja, ficou uma igreja sem portas, completamente aberta. É isso que ele fez. Então eu penso que vai ser difícil pôr porta outra vez. Agora as portas estão abertas, escancaradas, até arrancadas. E é isso que o Papa Francisco fez, para a gente estar sempre junto do povo mais pobre. E as nossas igrejas têm que ser, como ele pediu, hospitais de campanha. Desmontar tudo isso vai ser muito difícil, porque o mundo agora viu como que um meteoro de luz esses anos de pontificado do Papa Francisco. Então, voltar atrás será impossível. Até nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, padre, como que deve ser a escolha de um novo Papa? Como o senhor está falando, não dá para retroceder, precisa ser um Papa nessa linha também, um Papa que tem visões de abrir fronteiras, de dialogar com outras religiões. Então, isso é importante. O Papa Francisco conversou com todas as religiões. Tem amigos muçulmanos como amigos judeus. Ligava diariamente para Gaza para conversar com o povo de Gaza e os palestinos. Então é alguém que tinha o coração aberto. Ninguém se sentia rejeitado por ele. Seja qual seja. Você vê, a última visita que ele fez foi no presídio Regina Coeli, em Roma. Na Quinta-feira Santa, com toda a dificuldade, quinta-feira agora passada, ele foi no presídio. Então fica claro o coração dele onde está. A gente pode falar até, padre, que na Bíblia diz, né, que Jesus falou muito desse amor incondicional ao próximo, e a gente podia ver isso também na figura do Papa, né? Sim, ele levou o cristianismo de forma radical. Ele seguiu Jesus, os passos de Jesus. Ele fez exatamente o que Jesus pediu. E ele deixou um exemplo para nós. Nós vamos ter a COP30, a Laudato Si, será um grande fundamento, o pensamento do Papa Francisco na questão ecológica, na questão de uma economia voltada para o mundo, a encíclica Fratelli Tutti, a visão dele na questão do casamento, do matrimônio, o amor dele às pessoas desconsideradas e rejeitadas. Quando alguém era rejeitado, vocês sabem, imagina que o cardeal, que é encarregado da ação social do Papa, se ele soubesse que alguém, e teve um caso de uma mulher que foi buscar a aposentadoria dela e foi assaltada, ele pediu para ir lá e repor a aposentadoria dela e entregar. Então, é alguém que o povo jamais esquecerá.
E Padre Júlio, o Papa Francisco ligou para o senhor durante a pandemia de coronavírus, na qual o senhor teve uma atuação muito importante, olhando para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que já viviam numa situação muito ruim, com a pandemia foi agravada. Foi essa ligação? Então, ele, quando me ligou, eu não percebi rapidamente que era ele, porque ele disse, Padre Júlio, eu falei, sim, eu achei que era um jornalista estrangeiro, porque o telefone apareceu sem identificação de quem está chamando. E aí ele disse, parla italiano ou habla castelhano? Eu falei, due. Ele disse, sono Papa Francisco. Aí eu falei, santità. E ele disse, eu sei tudo o que acontece, eu acompanho de perto, sei das dificuldades, e a palavra que ele me disse é não desanime. E ele perguntou aquilo que só um jesuíta pergunta, como é o teu dia? Aí eu expliquei para ele tudo que a gente fazia, ele disse isso mesmo, continue fazendo isso, porque é o que Jesus quer, esteja sempre junto dos pobres. Isso motivou ainda mais o senhor a desempenhar esse papel tão importante de olhar e cuidado com essas pessoas em situação de rua? Eu me senti apoiado, né? Agora eu fico com um pouco de receio, mas eu me senti muito apoiado pelo Papa e senti uma proximidade muito grande dele, de um amor muito grande. Vocês já fizeram hoje, na paróquia do senhor, uma celebração em homenagem ao Papa? Sim, fizemos uma missa em sufrágio ao Papa, como é previsto. Hoje é a segunda-feira da oitava da Páscoa. Então é um impacto muito grande para nós, porque o primeiro movimento é ficarmos atônitos, sem saber o que fazer. Porque nós o vimos ontem na Praça de São Pedro, fazendo esforço, deu a bênção Urbi et Orbi. E o Papa é um grande sinal, acho que hoje o único sinal do mundo de concórdia, de paz, de misericórdia. Então esse legado tem que permanecer, não podemos voltar atrás. Para a gente encerrar, padre, até retomar essa questão que o senhor falou, que a gente não pode voltar atrás. Qual que é a expectativa do senhor de um novo pontífice? Eu acredito que os senhores cardeais vão refletir bastante. 57 e há um clamor minutos. do povo de que a ação e o caminho iniciado por Francisco seja continuado. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai suscitar esse caminho, porque esse caminho é irreversível. Muito obrigada, Padre Júlio. Parabéns pelo trabalho que o senhor realiza. Filha, obrigado. Deus abençoe. É isso, Paula, Nonato. A gente vai seguir nessa repercussão aqui na capital paulista sobre a morte do Papa Francisco. A gente acabou de falar com o Padre Júlio Lancelotti, né, que recebeu já uma ligação do Papa Francisco, que desempenha um papel muito importante aqui na capital paulista, olhando para os mais pobres, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que era algo muito destacado pelo próprio Papa Francisco. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes aqui da capital paulista, lembrando que a Arquidiocese de São Paulo também se manifestou, vai realizar uma mispa, e o cardeal Dom Odilo Scherrer também vai dar uma coletiva de Paulo e Nonato. Perfeito, Camila, deu para entender as suas informações. A gente estava ouvindo aí o Padre Júlio Lancelotti falar, conversando com o Nonato aqui do meu lado, mas que privilégio, hein, Nonato? Exato. Receber uma ligação do Papa Francisco, achar que é um jornalista. Achar que era um engano, né? Porque você não espera que uma autoridade dessa possa te mandar uma mensagem. Quando você vai ver, foi surpreendido. Né? Exatamente, o Padre Júlio foi surpreendido com a ligação de Papa Francisco para falar para ele não desanimar. Né? Não desanimar, seguir na toada dele e continuar o seu caminho. E o Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho muito parecido, né, com aquele que é feito ou que foi feito pelo Papa Francisco, de muita atenção aos pobres, aos mais necessitados, àqueles em condição de vulnerabilidade. Esse é um trabalho absolutamente muito explícito do Papa, aliás, do Padre Júlio aqui no Brasil, que vai ao encontro daquilo que pregava Francisco. Eu quero só enfatizar uma frase do Padre Júlio Lancelotti ali com a Camille Unis, que ele falou o seguinte: voltar atrás será impossível. E aí fica a dúvida em quem será eleito, porque você tem ala de progressistas, vamos dizer assim, ou de pessoas que têm mais intimidade com as ideias do Papa Francisco, mas tem também aqueles que são mais tradicionalistas, que são mais conservadores, e também temos vários nomes nessa linha que também podem ser os sucessores do Papa Francisco. Só depois do conclave é que a gente vai ter uma noção, ter um termômetro do que pode vir por aí.